retorno. Então, vamos falar sobre transplante ovariano, né? Essa é a palestra inaugural da Liga Acadêmica de Reprodução Humana e Embriologia da URGS. Eu agradeço à professora Bosmikishi por referenciar o meu nome e a Laísa pela organização do evento e esses momentos de tensão aí que ela deve ter sentido. Então, como vocês já me apresentaram, eu sou a doutora Fernanda Pacheco, eu sou médica, ginecologista. Eu gostei de frisar, que eu pedi para a Laísa até modificar a primeira apresentação, que a reprodução humana na ginecologia, ela é uma área de atuação, ela não é uma especialidade. E, recentemente, a Febrasgo vem aplicando uma prova para certificação desse título. Então, eu pedi para ela acrescentar, por último, esse certificado, além da Redilara. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre o fellowship que eu fiz, clínico e científico, na área de preservação de fertilidade na New York Medical College. É tão estranho não ver vocês estão me ouvindo tudo direitinho, que eu acabei compartilhando a tela inteira. Sim, tudo perfeito. Tá bem. Então, como a doutora Adriana falou mesmo, né, o professor Dr. Kutluk Oktay, ele é uma referência mundial na área de preservação de fertilidade, tá? Ele sempre gosta de, nas apresentações dele, botar como final essa foto, que foi uma corrida que a gente participou de 5 quilômetros no ASRM 2014, que foi no Havaí. Então, além de muito trabalho que eu tive durante o Fellow, a gente também se divertia bastante. O professor, então, na época, trabalhava, né? Ele era professor de ginecologia na New York Medical College e tinha 2 laboratórios dentro do prédio de ciências básicas da mesma universidade. A equipe dele, na verdade, é bem enxuta, né? Na época, ele tinha o Robert Stobeski, que era o estudante de doutorado dele, que trabalhava turno integral, além dos estudos do PhD dele, trabalhava integralmente também com o Dr. Oktay no laboratório. Ele era como se fosse um manager do laboratório. E a Shine Titus era a pós-doc. Então, essa era a situação dentro do laboratório, mas tinham diversas pesquisas. Eu demorei uns 6 meses para entender todas as pesquisas que aconteciam ali dentro. E além do laboratório dele, ele faz contato com cientistas do mundo inteiro, sempre em busca de inovação na área de reprodução assistida e na área de preservação de fertilidade em si. O Dr. Juliano Bedoski, ele é médico ginecologista também, de São Paulo, e ele foi o fellow antes de mim. Então, eu conheci o Juliano durante um congresso americano. Naquela época, ele estava fazendo fellow em Nova York, e foi através dele que eu acabei conhecendo o professor Oktay e indo fazer o fellow também. Então, durante um ano, eu fui a única fellow. Então, eu era braço direito do professor. Depois de um ano, chegou um outro colega vindo da Turquia. O Kutluk Oktay, ele é turco, mas mora mais de 30 anos nos Estados Unidos. E eu fazia a parte clínica. Então, na parte clínica, eu acompanhava o professor, eu tinha que revisar os casos, fazer um sumário, deixar tudo escrito no prontuário eletrônico dele, os últimos exames, para que quando ele chegasse para atender a paciente, ele já sabia do que se tratava e qual que era o plano de conduta para aquela paciente. Então, assim, só para exemplificar um pouquinho, eu morava em White Plains, que fica no condado de Westchester. Eu costumava falar, eu morava ao norte de Manhattan. Ah, o Bronx? Não, mais ao norte. Dava uns 30 minutos, para quem conhece a Grand Central, pega um trem lá, vai até White Plains em 30 minutos, se for um trem sem paradas. Então, essa região é como se eu falava que era tipo ali Esteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Então, eu tive que comprar um carro, porque a locomoção ali não era tão fácil, era um ônibus, mas eles tinham horários limitados.
E ali de White Plains, acima ficava Valhalla, que é onde é a New York Medical College, onde estava os 2 laboratórios do professor. Então, umas 3 vezes por semana eu tinha que ir para lá. Em Rye, ali do lado à direita, é onde o professor mora e onde ficava um dos consultórios dele, que depois acabou se mudando para Scarsdale, um pouquinho mais abaixo de White Plains. E pelo menos uma vez por semana a gente ia para Manhattan, onde o professor tinha um consultório no Upper East Side, e a clínica de reprodução humana em si ficava em Midtown. O dono dessa clínica era um embriologista muito querido das Filipinas. Inclusive, ele, toda vez que eu encontro ele nos congressos americanos, ele me pergunta se tem alguma embriologista do Brasil que tem vontade de trabalhar com ele nos Estados Unidos. Nossa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que vai chover vontade. Ó, meninas e meninos, se apresentem. Bom, eu estou um pouco arrependida de ter compartilhado a tela inteira, porque eu não consigo ver o rostinho de vocês. Mas, então, daí a parte no laboratório, tá? Eu fiz diversas coisas no laboratório. Eu ajudava tanto o Robert quanto a Shine nos projetos de pesquisa deles. Tinha sobre envelhecimento de espermatozoides, envelhecimento ovariano, os próprios trabalhos que envolviam tecido ovariano. No laboratório, a gente tinha estocado mais de 100 ovários de mulheres, desde meninas de 2 anos até mulheres de 45 ou 50 anos. De onde vinham esses ovários? Eram ovários de cadáveres. Mulheres que optaram por doar seus órgãos, acabavam também doando na verdade, não era doado, o laboratório comprava esses ovários de cadáveres. Não sei quem é que recebia, se era a família, o que acontecia com esse dinheiro, ou se era só para a equipe que ia lá entregar os ovários. Então, era uma coisa bem sinistra até. Durante o fellow, eu era responsável por receber esses ovários. Geralmente, eles ligavam de tarde. Aí, a gente preparava o meio de cultura. E, geralmente, o ovário, como ia para a pesquisa, era o último a ser entregue. Antes, retiravam os órgãos que iam ser doados mesmo. E às vezes vinham do interior de Nova York, ou interior de New Jersey. Chegava geralmente de madrugada e eu tinha que ir lá sozinha, só tinha o porteiro do edifício, do prédio do edifício de ciências básicas. Então, eu ficava lá de 5 a 6 horas, porque a gente fazia o processo a lento, congelamento a lento, então demorava. E era isso que eu tinha que fazer, então. Eu tinha que retirar essa camada mais externa do ovário, que é a córtex, que é ali que se encontram os folículos primordiais e primários, e fazer esses picadinhos de tecido ovariano, né? São peças de mais ou menos 2 por 10 milímetros, e inclusive a gente tinha um projeto de pesquisa que era para ver o tamanho ideal dessas peças. Então, a gente tem que recortar, né, o tecido para penetrar os crioprotetores antes do congelamento, né? A limitação na técnica para congelamento de um órgão inteiro. Então, esse aqui é o planner do congelamento a lento. É bem demorado o congelamento a lento, como eu falei, eram umas 5, 6 horas, mais ou menos. Tinha um momento que a máquina apitava, que era o seeding, que se chamava, que eu tinha que pegar um metal e encostar em cada tubinho. Em cada tubinho eu botava uns 2, 3 pedacinhos de tecido ovariano, e aí eu tinha que tocar com metal para impedir formação de cristais de gelo. E aí depois a gente botava, então, nos tanques com nitrogênio líquido. Então, por que eu estou falando sobre transplante de ovário, né? O que essa médica aí sabe dessa técnica que nem é muito comum, né? Ainda é considerada experimental. Então, eu tive
esse contato, né, com os ovários, que eu tinha que congelar e depois fazer experimentos, os que estão lá a gente usava só para experimentos, mas eu tive a oportunidade de assistir 2 que eu fiquei em Nova York, e o seu ciclo de fertilização. Doutora, desculpa. Travou um pouco, se a senhora puder falar um pouquinho antes. Estava falando que a senhora teve a oportunidade de acompanhar. Além de congelar os ovários em si, eu tive a oportunidade de acompanhar 2 transplantes em si, de pacientes, e acompanhar o segmento delas tentando engravidar, né, durante os ciclos de reprodução, ciclos de FIV que elas fizeram. Tá? E além disso, eu publiquei 2 trabalhos sobre o tema com o professor. Então, um deles eu fui a primeira autora, então eu tive que revisar bastante o assunto, e fora que muitas apresentações do professor eu ajudava a preparar, tá? Então, o histórico do congelamento de tecido, né? Então, a criopreservação, ela já acontece desde o século XVIII, e estudos em animais com tecido ovariano datam da década de 50, e com tecido ovariano de humanos na década de 90, que começaram a aparecer. O desenvolvimento dos crioprotetores, principalmente na década de 90, que ajudaram o desenvolvimento do congelamento do tecido ovariano. Então, aqui são as indicações pelas quais a mulher é submetida ao congelamento do tecido ovariano. As 2 principais causas são câncer de mama, para preservar a fertilidade de pacientes que têm câncer de mama e vão ser submetidas à quimioterapia, que vai agredir o tecido ovariano dela, tanto funcionalmente quanto para a fertilidade, e doenças malignas hematológicas. Dentre elas, a principal é o linfoma Hodgkin. Mas a gente vê aqui, ó, que existem também, em amarelo, doenças não malignas. Às vezes, uma mulher teve um cisto com 20 anos, tirou um ovário. Daqui a pouco aparece o cisto de novo com 30 anos, acaba retirando o segundo ovário. Recentemente, até um colega nosso trouxe um caso semelhante. Eu disse, isso seria perfeito para tentar congelar tecido, porque esse segundo cisto dela, na verdade, um cisto dermoide, um teratoma, ele ocupa quase todo o estroma ovariano. A gente, na ecografia, vê só cisto, não vê tecido ovariano. Mas, por menos que tenha, né, se a gente conseguir ali uma biópsia de 1 por 1 centímetro, já é uma reserva de folículos enorme. E aí os tratamentos, né, que decorrem desses problemas de saúde, a maioria das pacientes, elas foram submetidas a HSCT, Halogenic Stem Cell Transplant. Então, são pacientes principalmente com linfoma ou leucemia que tiveram que receber células tronco hematopoéticas de transplante de medula óssea, né, na verdade, que vem de uma outra pessoa, não é autotransplante, como a gente está vendo aqui em tecido ovariano, vem de uma outra pessoa. Então, ela precisa usar uma, que eles chamam de irradiação do corpo inteiro, altas doses de irradiação, junto com quimioterapia. Então, isso é uma das principais causas de depois causar falência ovariana prematura nessas pacientes. Então, a gente vê aqui que 22% foi por quimioterapia e, às vezes, tiveram que retirar, né, o ovário, e aí, por isso que acabaram congelando o tecido sadio das pacientes. E até, assim, hoje em dia, os diferentes grupos, tem mais de 20 grupos espalhados pelo mundo que fazem transplante ovariano.
E aí é bem heterogêneo, tem grupos que congelam só biópsias de tecido ovariano, tem grupos que congelam um ovário inteiro, mas hoje em dia o que eles estão preconizando mais é congelar um ovário inteiro, tá? Agora eu vou descrever as vantagens do congelamento de tecido versus congelamento de oócitos. O congelamento de tecido é a única forma de preservar a fertilidade e a função ovariana de crianças, meninas que não passaram pela puberdade, que não menstruam, que não ovulam. A gente não tem como induzir a ovulação e captar óvulos dessas pacientes. O único jeito é através da preservação do tecido, tá? Que ali vão estar os folículos primordiais e primários, que aí depois podem crescer e ovular. Segunda vantagem, pode realizar quando a paciente já recebeu quimioterapia, porque se a paciente tem urgência de fazer uma quimioterapia, ela não pode congelar logo em seguida óvulos, porque tem o risco de ter lesionado o DNA daquele óvulo. Isso não acontece com a preservação do tecido. Quando tem essa urgência também, é mais rápido congelar tecido do que congelar os óvulos, porque o tecido é uma videolaparoscopia em que vai ser retirado biópsias ou o ovário inteiro, então isso é feito no mesmo dia. E então, no dia seguinte, 2 dias depois, ela pode já começar a quimioterapia. Quando a gente quer congelar óvulos, a gente vai ter que fazer a estimulação ovariana por pelo menos 11 dias, mais 2 dias para captar esses oócitos. A gente tem no tecido um reservatório infinitamente maior de folículos do que o que a gente obtém com 1 ou 2 ciclos de estimulação ovariana. Depois que a gente transplanta esse tecido por um sítio ortotópico, que significa perto da trompa, né? A gente vai ver que tem também o transplante heterotópico, mas o ortotópico, se a gente bota esse tecido próximo à trompa, há a chance de ocorrer uma gestação espontânea. Sexta vantagem, o tecido ele restaura tanto a função de fertilidade quanto a função endócrina. Então, tem algumas mulheres que acabam congelando e transplantando esse tecido para induzir puberdade, porque elas congelaram quando ainda eram pré-púberes, fizeram o tratamento agressivo contra câncer e não tem função endócrina, não desenvolvem a puberdade, então acaba transplantando tecido para conseguir induzir a puberdade. Tem alguns trabalhos relacionados a isso. E mais atualmente tem se dado bastante ênfase também na terapia de reposição hormonal através do tecido. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. Tantas vantagens, né, existem sobre o congelamento de óvulos, que nessa publicação alemã de 2019, os autores constatam que na Alemanha o congelamento de tecido ovariano está sendo realizado com mais frequência do que o congelamento de óvulos para essas pacientes de oncofertilidade. O histórico agora do transplante de tecido ovariano. Então, começaram com estudos em animais, primeiro com roedores, depois com ovelhas, que são mais parecidas com os humanos, tiveram nascidos vivos. O primeiro transplante ortotópico foi feito por videolaparoscopia pelo próprio professor Oktay, em 1999, e a publicação é de 2000. O primeiro nascido vivo foi do grupo da Bélgica, em 2004, e hoje se estima que existam mais de 130 bebês nascidos por esta técnica.
Então, as indicações do transplante, geralmente são essas mulheres, né, que perderam função ovariana, seja por irradiação pélvica do corpo inteiro, ou por quimioterapia, ou por cirurgia em si. Então, essas mulheres ou estão na menopausa, ou estão ciclando lá de vez em quando, que é uma insuficiência ovariana precoce, que a gente fala. Mas tem pacientes que elas até ciclam mais frequentemente. Só que elas já tentaram inúmeros ciclos de FIV e não dava certo. E aí eles acabam fazendo transplante meio que para dar um boom nessa fertilidade. Então, claro que esses casos, e parece que o primeiro caso de nascido vivo era de uma paciente que estava ovulando, então, claro que esses casos eles são meio contestados. Mas existem pacientes que acabaram tirando os 2 ovários, esses eu acho as mais interessantes, e acabaram tendo gestação após o transplante. Então, esses casos, sim, eu acho que são um fenômeno da técnica. Então, aqui eu trouxe essa foto, que são de 2 pacientes que eu acompanhei, inclusive eu que contei esses folículos. A gente diz que, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas os folículos primordiais, eles têm uma única camada de células que circundam aqui o folículo, e são células basais planas, enquanto o primordial, as células já vão se tornando mais cuboides. Então, à esquerda, a gente vê o tecido que estava congelado, que tem uma concentração de folículos por milímetros cúbicos, quadrados, maior do que o ovário residual, o ovário que ficou na paciente, que não foi retirado, tá? Então, em uma paciente, a paciente A não tinha folículo nenhum, e na paciente B a gente encontrou um folículo ali um pouco atrésico. Então, os locais de implantação do enxerto. O enxerto pode ser colocado ortotopicamente, que é como eu falei para vocês, é em qualquer região da pelve que esteja próxima à tuba de falópio e que possa acontecer gestação espontânea. E sítios heterotópicos, que geralmente são no subcutâneo do antebraço ou do abdômen. Em geral, são nesses sítios que colocam os pedacinhos de tecido ovariano. Então, aqui nesse trabalho de 2018, nessa revisão do grupo da Dinamarca, a gente viu ali, ó, que 67% dos transplantes são colocados num sítio ortotópico, né? É preferível, porque ali é o habitat natural do tecido ovariano. Pura, e a gente teve muito mais gestações dessas 130 nascidos vivos, aí só 2 partos foram através de transplante heterotópico. E aqui, às vezes, eles combinam os 2 sítios, e quando foi colocado ortotopicamente o enxerto, ó, 28% era no ovário remanescente, né? Eles geralmente eles abrem o ovário e aderem os tecidos ali. Depois eu vou mostrar um vídeo. Ou senão, quando a mulher não tem mais ovário, ou o ovário está muito atrófico, eles fazem uma bolsa no peritônio, perto do ovário remanescente, e colocam ali os tecidos. Então, aqui é o vídeo que eu trouxe para vocês, que eu participei dessa cirurgia. Ele faz com um robô, através do robô, ali ele mostrando, né, onde que ele bota as entradas. Então, ali está entrando o tecido. Na verdade, esse branco que a gente vê é uma matriz extracelular, se chama Alloderm, que o professor Oktay usa para tentar aumentar a revascularização do tecido. E ele deixa o ovário, assim, reparte ao meio, deixa bem sangrante também,
para aumentar a vascularização desse enxerto. Aí existem várias técnicas, tem pessoas que fazem isso em 2 etapas, primeiro abrem o ovário e deixam ali sangrando, aí depois faz o transplante, tem pessoas que botam o tecido já direto no ovário, sem esse Alloderm. Aí cada cirurgião desenvolve a sua técnica, mas são todas estratégias para tentar melhorar a revascularização. Ali estão os pedacinhos de ovário e esse branco que a gente vê é o Alloderm. Tá? Isso tudo por robô, olha que legal. Dizem que uma das vantagens do robô é a facilidade em dar ponto. Então, aqui é como ficou. E aqui, ó, 6 meses depois, a gente teve a oportunidade de ver de novo o enxerto. Ó. Então, fica um ovário meio esquisitinho. E ali a gente já fez a cromotubagem para garantir que aquela paciente tinha as trompas pérvias. Gostaram do vídeo? Muito interessante. Nossa. Que bom. Então, aqui é a técnica heterotópica, tá? O Dr. Octay, ele descreve essa técnica que ele botou no braço, tá? No subcutâneo do braço. Então, olha que fácil. Isso é feito com anestesia local. E aí, ele larga um fragmento ali de tecido. E aqui a gente consegue ver o desenvolvimento folicular visível, né? A olho nu, que se desenvolveu ali no enxerto. Tá? E ele já obteve dessa técnica ócitos, já capturou ócitos, mas ele acabou não tendo nenhuma gestação através desse enxerto, mas tem 2 estudiosos, 2 outros cientistas, um na Austrália e outro no leste europeu, que descrevem ter obtido ócitos e fertilizado e tiveram gestações, tá? O que o Dr. Octay descreve é que essa paciente começou, eles descrevem uma teoria de que esse enxerto pode estimular o ovário remanescente da paciente. Então, a paciente dele acabou tendo, parece que 2 gestações após o transplante, uma gestação natural vindo do ovário remanescente. Claro que não dá para afirmar que foi o tecido, ou de repente essa paciente, depois de um tempo da quimioterapia, ia voltar a ciclar, mas existe essa teoria aí no meio dos pesquisadores que trabalham com transplante ovariano. Bom, então aqui eu trouxe para vocês também uma revisão de 2018 do grupo da Dinamarca, que é um grupo que tem bastante experiência com congelamento e transplante, e eles trazem aqui, ó, que das gestações obtidas depois de transplante, 46%, foi por inseminação e... Não, desculpa, 46% foi espontânea, 46% espontânea, e por FIV, 40%. E se a gente for contar só os nascidos vivos, 51% foi espontânea. Isso uma revisão que ele fez de todos os casos de transplantes ovarianos no mundo. Então, assim, quais são as barreiras para que o método se torne um método estándar para preservação de fertilidade? O congelamento em si, ele já não é mais experimental, tanto pelo Esri quanto pelo ESRM. Mas o transplante em si, ele ainda é considerado experimental e algumas barreiras precisam ser vencidas. A primeira crítica que se tem contra o transplante é que 65% dos folículos primordiais são perdidos durante o processo de revascularização. Então, por isso que os cientistas tentam, né, melhorar esse momento de revascularização com técnicas cirúrgicas, uso de aspirina, de terapia hormonal, de algumas substâncias dessa matriz extracelular, tá? Então, existe bastante interesse em pesquisa nessa área. As taxas de sucesso também. Até esse trabalho aqui de 2017, que a gente publicou, tá?
a maioria dos trabalhos sobre transplante de ovário eram relatos de casos. Os grupos relatavam, houve um nascimento aqui, houve um nascimento acolá, e não falavam exatamente quantos tecidos tinham sido congelados, quantas mulheres congelaram tecido ovariano, quantas transplantaram, e dessas que transplantaram, quantos nascidos vivos. As pessoas relatavam mais o seu sucesso, e não relatavam o seu insucesso, as que transplantaram e não tiveram gestação, ou não tiveram retorno de função endócrina. Então, a gente tentou revisar na literatura, ir atrás de artigos publicados em congressos, apresentações orais, em pôster. Eu estava sempre atrás, durante um ano e meio, estava sempre atrás de relatos de transplante ovariano. Então, a gente tentou compilar essas informações e obter taxas de sucesso. Então, aqui, olha que interessante, a gente vê que a idade média no congelamento foi de 29 anos, mas variou de 9 a 44. Então, alguns grupos delimitam até 30 anos para congelar tecido, outros 35, tem outros que falam até 40. A idade no primeiro transplante, 33 anos, em média, as pacientes, agora eu vou meio que chutar, mas demoram 5 a 10 anos para elas voltarem para transplantar, porque até elas tratarem a doença, ficarem estabilizadas, demora. A idade materna no parto foi de 30 anos, a idade gestacional no parto, 38, né? Taxa de gestação cumulativa de 57%, taxa cumulativa de gestação em curso ou de nascido vivo de aproximadamente 40%. Aqui a gente fez uma taxa de preservação de fertilidade. Então, das que a gente tinha informação que transplantaram, quantas conseguiram ter pelo menos uma gestação? 28%. Então, a cada 3 mulheres que transplantam, pelo menos uma consegue ter gestação. Taxa de função endócrina, 63%. Tem alguns grupos que relatam até 95%, mas aqui eu usei um critério bem restritivo, porque lembra que eu falei para vocês que às vezes eles fazem transplante ovariano em mulheres que estão ciclando, mas que não estão conseguindo engravidar. Então, meio que para dar um boom na fertilidade, eles acabam transplantando tecido. Mas aqui eu peguei pacientes que estavam realmente com estado de pós-menopausa, tá? Então, eu fui, assim, mais severa nessa taxa. E como eu falei para vocês, o que eu acho mais interessante é que tem pacientes que não têm nenhum dos dois ovários e acabam recuperando a função. Então, mais dados, aproximadamente 3 a 6% das pacientes volta para o transplante. E isso é similar, isso é uma crítica, tá? Mas isso é similar à taxa de uso dos oócitos criopreservados. Os pacientes que preservam óvulos também, de 5 a 9% que voltam para usar esses oócitos, tá? Aqui o trabalho de 2018, uma revisão, 25 de 318 mulheres fizeram transplante para evitar a menopausa. Então, elas não queriam engravidar, elas queriam recuperar a função endocrinológica do ovário, tá? E não usar a terapia de reposição hormonal. Mais de 130 nascidos vivos. Esse grupo, então, em 2018, eles revisaram só artigos publicados em jornais peer-reviewed, enquanto o Donê, ele pegou também como nós, ouviu falar de um transplante ali pela mídia, ele já pegava, ouviu falar num congresso, já adicionava, mas esses aqui pegaram só de artigos publicados, então eles acharam 131 gestações, 87 nascidos vivos, de 69 mulheres. Então, isso são 93 crianças, sendo que 6 foram gemelares. 3 mulheres tiveram 3 filhos. O tempo médio de gravidez após o transplante foi de 3 anos, mas 3 engravidaram 5 a 6 anos após o transplante. Tiveram 3 abortos legais e
E a longevidade do enxerto foi a média de 26 meses. Esse foi o nosso trabalho, mas variou de 1 a 144 meses. Tá? Então, como o enxerto ele dura em média 26 meses, às vezes tem pacientes que fazem o segundo transplante, o terceiro transplante, o quarto não ouvi falar, mas até 3 existe. Então, a terceira barreira, né, a terceira crítica é a segurança para prole, né? Será que é seguro congelar o tecido, descongelar, transplantar? Então, esse grupo em 2017, eles avaliaram justamente os desfechos perinatais e de nascimento. Eles descrevem 86 nascidos vivos e 9 gestações em curso, mas eles conseguiram dados perinatais apenas de 40 pacientes, de 40 crianças, tá? Então, isso é para ver como é difícil ainda fazer revisões desse tema, porque às vezes os grupos não descrevem tão bem. Mas isso faz parte de qualquer evolução aí das técnicas de reprodução assistida. A média de idade gestacional no parto foi 39 semanas para gestação única e 36 semanas para gemelares, então parecido com a população em geral, né? 39 semanas já não é mais prematurinho, 36 ainda é, mas é bem comum para gemelar ser prematuro. Média de peso ao nascer, 368, que é um bom peso de acordo com a idade gestacional, e 2,650 gramas para gemelares. Taxa de malformações congênitas foi similar também à da população geral, esse é o dado do nosso trabalho, que é de 1 a 2%. Eles encontraram um caso de artrogripose, foi nos casos descritos pelo Dr. Meirou, que é de Israel, sendo que já tinha história familiar de defeitos dos membros nessa família. E um caso de anomalia cromossômica que foi descrita nesse trabalho de 2017, mas eles não relataram qual tipo de anomalia. Então, a outra crítica que se faz imensamente ao transplante de tecido ovariano é o risco de ter uma micrometástase naquele tecido ovariano e você estar levando de novo essa micrometástase para o corpo da mulher e que poderia aumentar a chance de recorrência do câncer. Então, a gente vê aqui que existem cânceres que são de baixo risco para algum envolvimento ovariano, para metástase para o ovário. Tem cânceres que são de risco moderado, e aqui a gente vê o câncer de mama, que é uma das principais indicações de congelamento de tecido ovariano e transplante. E existem alguns cânceres que são de alto risco, que são as leucemias, neuroblastoma e um tipo de linfoma. Então, aqui o Dr. Meirou, de Israel, como eu falei para vocês, ele é um dos médicos cirurgiões que faz transplante ovariano e tem nascidos vivos e descreve mais de 20 casos de transplante ovarianos, ele já descreveu. Então, o que ele... E ele estuda bastante isso da investigação do tecido antes do transplante. Então, o que ele traz para nós aqui? Em 2016, ele referia que submetia o tecido ovariano, né? Pega algumas peças de tecido após o descongelamento e faz histologia, imunohistoquímica, PCR para tentar achar marcadores aqui especificamente ele descreveu na LMC, leucemia mieloide crônica, e faz também xenografting, ou seja, ele pega o tecido e bota num camundongo imunodeficiente, observa por 6 meses para ver se vai ter alteração macroscópica naquele tecido e depois avalia por
histologia também. E aí, agora, mais recentemente, nesse trabalho aqui, que eu acho que foi de 2017, ele traz que, além da histologia imunohistoquímica, ele faz FISH, faz sequenciamento de Next Generation Sequence, tentando achar genes relacionados com leucemia, tá? E ali também ele mostra o ratinho, né? Ele colocando o tecido ovariano nas costas do ratinho. Ele também recomenda que se faça quimioterapia um pouco antes da retirada do tecido ovariano, antes de congelar, no caso das leucemias, para ter certeza, né, que uma quimio recém-feita pode ter lavado qualquer micrometástase existente ali naquele tecido ovariano. E ele relata 2 casos de pacientes com leucemia que estavam sem doença pós-transplante ovariano 2 e 5 anos depois. E esse trabalho de 2018, uma revisão também, relata 7% a taxa de recorrência de câncer. E eles falam que foi similar às pacientes que acabaram não fazendo transplante. Se recomenda também retirar o enxerto após a prole completa, quando alto risco de envolvimento ovariano, né? Depois que teve o bebê, no momento da cesárea, pode pegar e retirar esse transplante. Ou se ele está heterotópico, mais fácil ainda de retirar, só com uma anestesia local. Então, aqui eu trouxe as 2 pacientes que eu acompanhei lá em 2014. A gente ainda fazia transferência de embrião do 3º dia. Então, essa paciente aqui, ó, cada quadradinho desses foi o embrião que ela obteve em cada ciclo, né? Então, às vezes era um ciclo e era um embrião que era obtido e era com isso que a gente tinha que lidar. Então, a estratégia do professor foi congelar, armazenar embriões para depois ir transferindo aos poucos, tá? Como uma técnica já de preservar mais ainda a fertilidade, sabendo que daqui a pouco o enxerto poderia parar de funcionar. Então, ele preferiu fazendo ciclos de a cada 1, 2 meses para ir estocando esses embriões. Aqui é a paciente número 2, tá? Também cada quadradinho desses são os embriões que ela obtinha do ciclo de fertilização. Aqui eu trouxe para vocês também a paciente A e a paciente B, são as mesmas pacientes. Quando é que o enxerto começou a mostrar sinais de atividade? Na paciente A foi com 10 semanas após o transplante, na paciente B foi 8 semanas depois. A B, ela tinha ciclos, de vez em quando ela já tinha tentado engravidar por FIV antes de transplante, e ela foi um caso que a gente transplantou para dar um boom na fertilidade, mas vê que o FSH dela era bem alto e começa a reduzir ali mais ou menos 14 semanas depois do transplante. Aqui também eu trouxe esse slide para mostrar os ciclos de FIV. Cada verdinho é o número de folículos que as pacientes tiveram em cada ciclo. O vermelhinho, cada embrião. E a linha azul é o pico de estrogênio. Então, para a gente ver aqui que foi um bom pico de estrogênio para uma paciente que tinha um enxerto, né, de alguns fragmentos de tecido ovariano. Sendo que o normal, assim, numa ovulação de um folículo é mais ou menos o pico ali, né, 200 picogramas por ml. Então, aqui também eu trouxe para vocês, olha que bonito esse ovário da paciente A, no 9º ciclo de fertilização, 14 meses após o transplante, com 8 folículos. Então, ninguém diz que é um ovário que recebeu um enxerto, né? Tá bem bonito. Olha ali o padrão trilaminar do endométrio dela também, indicando uma boa produção estrogênica, muco, cervical, tudo isso a gente confere antes do trigger de HCG, né?
num ciclo de fertilização. Aqui a paciente B também, ó, aqui o ovário dela tá mais irregular, mas mesmo assim também 4 e depois 6 folículos, uma boa expressão folicular para uma paciente pós-transplante. Isso não é o comum. O comum era a gente ter 2 folículos e ter um embrião. Então, esses foram os melhores ciclos dessas 2 pacientes, e as 2 pacientes hoje já têm 2 bebês. Então, aqui eu trouxe para vocês para resumir tudo que a gente pode fazer com tecido ovariano e trazer também abordagens futuras. Então, a gente pode congelar ele, tanto a lento quanto por vitrificação. A maioria dos casos descritos na literatura são a lento, mas tem alguns grupos já fazendo por vitrificação, que é muito mais rápido, mais prático. Aí, depois que a gente descongela esse tecido, tem uma teoria que cortar ainda mais o tecido pode ativar os folículos primordiais ali adormecidos. E o grupo do Japão, ele, além de cortar esse tecido, ele ainda bota em um meio de cultura específico para tentar fazer essa ativação folicular. Aí ele transplanta de novo para a paciente, como uma medida de tratar aquelas pacientes que já estão com insuficiência ovariana prematura, que recém começaram a ter ciclos espaçados e estão com dificuldade de engravidar, e ele já teve alguns nascidos vivos através dessa técnica. São pacientes que congelaram por falência não, mas por insuficiência ovariana precoce, mas não porque tiveram câncer, tá? É um pouquinho diferente do que a gente viu até agora. Esse grupo japonês, o jeito que eles trabalham com tecido ovariano. Ou a gente pode descongelar e transplantar para paciente que aí sim fez a quimioterapia, a irradiação e está querendo a fertilidade ou restaurar a função endocrinológica, e esse transplante pode ser tanto ortotópico, que é uma foto de um transplante que foi colocado aderido ao ovário, ou ele pode ser heterotópico, aqui não dá para ver direitinho, mas tem umas bandas amarelas mostrando os locais que eles colocam o enxerto, que é geralmente embaixo do abdômen ou no antebraço, e tem mais um ali que eles mostram acima do peito. Então, a gente não, né? Mas na literatura, há a descrição de 2 gestações por técnica heterotópica, ou seja, o folículo cresceu ali, como a gente viu naquela foto anterior, eles aspiraram o ócito dali, fertilizaram e já tiveram 2 gestações, uma na Austrália, o grupo da Stern, e a outra no leste europeu, que foi mais recentemente que publicaram. Essa gestação da doutora Stern foi gemelar, e esse caso foi um caso bem diferente, porque era um câncer ovariano, então eles colocaram heterotopicamente para poder observar melhor, e durante a cesárea da paciente eles viram que ela estava com metástase abdominal. Retiraram todas as lesões e inclusive o enxerto heterotópico. E aí não acharam nenhuma metástase no tecido ovariano transplantado, tá? E até a última descrição dela, essa paciente estava livre de doença por pelo menos 1 ano depois dessa cesárea. A técnica heterotópica também é preferível para aquelas pacientes que querem apenas terapia hormonal, por causa disso, porque pode observar melhor se vai ter alguma recidiva de câncer, e ele é fácil de inserir e fácil de retirar, e por acaso se acabar a função dele em 2 anos, pode botar algumas peças de tecido ovariano de novo, de um jeito muito fácil. Além disso,
o Dr. Silber, que também é dos Estados Unidos, ele descreve transplante a fresco, sendo que um caso, em um dos casos, ele fez uma microcirurgia, transplantou o ovário inteiro, nos outros casos, ele também fragmentou os pedacinhos. E esses transplantes halogênicos que ele fez foram em 9 irmãs monozigóticas e 2 não eram gêmeas. Tá? Isso está descrito em 2015, o trabalho dele. Tem também o grupo da Evelyn Telfer, que eu conheci essa pesquisadora, ela foi nos visitar em Nova York, o professor Oktay tem projetos com ela, e ela pega o tecido ovariano, na verdade, essa seta deveria estar... Ela pega o tecido ovariano depois de descongelar e induz o crescimento e a maturação dos folículos primordiais. E ela já obteve oócitos, não obteve gestação, até onde eu saiba. Tá? Mas ela que é a papa nesse assunto. E além disso, que é mais futurístico ainda, pode-se pegar esse tecido descongelado, isolar o folículo primordial e fazer um ovário artificial 3D para pacientes que não podem receber o transplante. Tem alguma contraindicação. Então, gente, eu acho que agora acabei. Vocês têm alguma pergunta? Cansei todo mundo aí? Oi, boa noite, doutora. Boa noite. Eu sou Isabelle, uma das membros diretoras da Liga Acadêmica. Então, a gente gostaria, primeiramente, de agradecer a disponibilidade e pedir desculpas também pelos problemas técnicos, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, mas vamos nos aprimorando, né? A minha também foi a primeira vez, e aí a gente achou que ia ser mais fácil, que eu ia chegar aqui e já ia sair apresentando, mas tivemos essas dificuldades técnicas. Sim. Eu também peço desculpa pela minha incapacidade aqui de resolver de imediato. Imagina, imagina. Então, tiveram 2 perguntas no chat que, na verdade, já foram respondidas durante a palestra. Uma das perguntas, então, é em relação aos casos no Brasil, se já teria algum lugar que faça aqui. Eu sei que o tecido eles congelam, mas transplante eu ouvi falar que já fizeram em São Paulo, eu não conheço exatamente o grupo. Mas nascido vivo, com certeza não tem, senão já teria sido descrito. Eu recentemente revisei bem o tema, porque eu estou escrevendo um capítulo sobre transplante ovariano com o Dr. Oktay. Na Argentina já teve nascido vivo, tá? Nossos irmãos, amigos aqui estão mais na frente. Mas eu sei, assim, que inclusive o Dr. Juliano, que foi o fellow que... antes de mim, lá em Nova York, ele às vezes ele participa de congelamentos. Tá? E eu ouvi falar que eles fazem sim transplante, que já fizeram, mas eu não estou por dentro desse assunto. Não conheço o grupo. Pena que a doutora Adriana não está aqui, porque tem um outro médico que ele frequenta bastante. Eu tô tá aqui, Adriana. Eu não sei por que a tela minha agora não está aparecendo como estava antes, mas são problemas técnicos. O importante é que a minha voz está aqui. Exato. Adri, Diga. você sabe se tem algum grupo que está fazendo transplante ovariano? Eu ouvi dizer que em São Paulo já foi feito, mas eu não sei muito bem. Tem um grupo em São Paulo que é um serviço particular, que eu sei que eles estão com bastante tecido armazenado e tentaram já o transplante, mas como disseste, ainda não tem casos
já descritos, né, de sucesso. Tá. É. E, Adriana, aquele professor que costumava ir nos cursos do Nilo, que falava sempre de transplante ovariano, mas eu não sei se ele faz mais pesquisa com animais ou se é ou são com humanos. Qual, não lembro. Fernanda, professor? Bom, que isso foi até antes de eu ir para Nova York, que ele frequentava lá os cursos organizados pelo Dr. Nilo. Ele é do interior de São Paulo. Mas não vem ao... Tem o Meirelles, de Pirassununga, um veterinário. É esse que tu estás falando? Não. Não, que ele veio dar uma palestra no Nilo. Bom, então não me lembro. Tá. E a segunda pergunta, Isabelle? A outra pergunta seria: como seria a inserção da técnica na prática clínica, levando em conta os protocolos de congelamento lento e vitrificação? Como seria? Bom, lá no Nilo eu já, logo que eu voltei, né, mais entusiasmada, eu tentei implementar. Eles têm o planner para congelamento lento, né? Só que está guardado, não se usa mais. Mas na verdade, Fernanda, a planner do Nilo está comigo lá na URBS. Olha só, então. Porque tu sabes que o Sérgio Galbinski fez o doutorado dele nisso. Sim, sim. E aí ele comparou vitrificação com congelamento. Sim, sim. E vitrificação seria muito mais simples. Bem mas mais não existe simples. Um protocolo bem estabelecido para o tecido. O que se tem eles acabam usando protocolos de congelamento de embriões e ócitos. Mais o diócito, Tá bom, então. Muito obrigada. Mas lá eu acompanhei só o congelamento a lento. Mas acho que vai ser uma tendência congelar por vitrificação, porque é muito mais fácil, rápido, e eles estão vendo que histologicamente os folículos sobrevivem também, ficam bem. Sim. Tá bom, então. Obrigada, doutora. Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Obrigada em nome de toda a Liga, né? Não sei se a Prof. Adri quer agradecer de uma forma. Eu ainda tinha uma pergunta, se eu posso. Eu sei que eu falo demais. Claro. Mas, assim, eu fiquei interessada, Fernanda, que comentaste, tem grupos criopreservando o ovário inteiro? Ai, olha, eu acho que eu já li alguma coisa a esse respeito, tá? Mas lá em 2015, quando eu estava ainda no fellow, tá? Mas a técnica é bastante limitada para congelar um órgão inteiro, por causa dos protetores. Eu me lembro que era isso assim que eu lia. O Silber, ele transplantou um ovário inteiro por microvascularização, né, microcirurgia, mas a fresco. Sim. Tá? Ele tem descrito isso do ovário inteiro, mas a fresco, não foi congelado. Não, só me interessei porque eu também tenho essa vamos dizer, notificação que o ovário inteiro, o problema é a perfusão, né, dos crioprotetores. Acaba que eles não penetram o tecido, o estroma é muito rígido, né, no ovário. Isso, exatamente, era isso que eu tinha lido, assim, que eu me recordo de ter lido, mas claro que eu não usei mais desde 2015, 2016, o assunto específico, né? Mas acredito que não evoluiu muito, não.
O negócio é picar ele e retransplantar. Uhum. Tá bom. Gente, Exatamente. ninguém mais gostaria de aproveitar e fazer alguma colocação para a doutora Fernanda? Em geral, o grupo está fazendo qual faculdade, em que ano vocês estão? É bem variado, prof. A gente tem pessoas da biologia, da biomed, da medicina, da enfermagem. Então, a gente tem bastante gente, tanto os ligantes quanto o pessoal da diretoria, né? Então, a gente tem, tem gente de todos os anos, de vários cursos. É bem diverso, assim. E aí, geralmente, vocês fazem pesquisa básica, acompanham a doutora Adriana, têm experiência de ver ciclos de FIV, já tinham visto, assim, isso que eu trouxe de histologia do tecido ovariano, os embriões. Então, a nossa liga, ela funciona com palestras e discussões de artigos, né? Eu lembro que em outras ocasiões, em outros anos, inclusive foi o Dr. Nilo, eu acho, que nos passou também alguns vídeos, algumas coisas assim, mas do jeito que a senhora nos trouxe, sim, foi excelente, foi bem incrível, assim. Gostamos bastante. Que Doutora, bom! apareceu uma pergunta aqui no chat. Existe alguma relação entre o transplante ortotópico e gravidez ectópica? Felizmente não tem nenhum caso descrito na literatura, mas é como eu falei, né? Eles acabam descrevendo os sucessos deles. Então, mas ninguém descreveu nada disso. É bem interessante. Hoje mesmo eu estava dando uma revisada ali no artigo dos japoneses para saber se eles faziam esse tratamento com meio de cultura antes de congelar ou se era depois, depois do descongelamento. E eu achei bem interessante que eles descrevem que botaram as pecinhas de tecido ovariano na serosa da trompa. Né? Que louco. Achei muito Bacana, interessante esse detalhe. bacana. Tem que ser num lugar com muita vascularização, né, Fernanda? Esse é o que procuram. Exato. Viu ali, né, que eles deixam aquele ovário ali, o doutor Octay, pelo menos, deixou aquele ovário bem sangrante. A paciente vinha em uso de aspirina infantil, justamente para tentar driblar essa perda folicular enorme que acontece nesse período aí de revascularização. É muito interessante mesmo. É. E tem mais uma. Para pessoas com infertilidade de um modo geral, por exemplo, ovários policísticos, essas técnicas no futuro poderiam ajudar? Olha, eu revisei um artigo agora recentemente que eles propõem congelar tecido ovariano para SOP, porque o problema da SOP é que aquele ovário é grandão, cheio de folículos antrais que não crescem e não ovulam. Então, tradicionalmente se tratava SOP já com dissecção do tecido, e depois evoluiu para o drilling, né, que é por videolaparoscopia, bota uma agulha ali na ponta e vai furando todos aqueles pequenos folículos, e isso é um tratamento que faz as mulheres voltarem a ciclar. Então, só que dava muita aderência, esse era o contra, né, dessas cirurgias. Então, ela propõe ali como ainda uma perspectiva para o futuro, desenvolver um tipo de técnica para retirar um pouco do tecido, fazer já a mulher ovular, né, ciclar, e com isso já estocar esse tecido para usar quando ela entrar na menopausa.
porque eles estão, claro que tem muito interesse nisso também. Todo mundo, quando a gente fala de transplante de tecido ovariano, as mulheres da menopausa acham, então é uma alternativa, sempre dá muita confusão, sabe? Uhum. Inclusive, quando eu publiquei esse trabalho com o Octai, essa revisão, saiu até no Daily Mail da Inglaterra. Inclusive, uma jornalista me contatou querendo uma entrevista comigo. E ela escreveu um artigo super sensacionalista no Daily Mail e que não tinha nada a ver com a técnica, e muito falando que era a solução para as mulheres na menopausa engravidarem. Então, com muita distorção. Né? Então, sempre que a gente fala disso, vem a coisa da menopausa. E aí, agora, eles estão cada vez mais publicando trabalhos e pensando em expandir isso para essas mulheres. Mas, basicamente, a indicação é a oncofertilidade mesmo. Tá bom, muito obrigada. Obrigada por essa palestra incrível. Acredito, tenho certeza que todos os participantes adoraram, nós da Liga também. Que bom, fico feliz. Então tá, muito obrigada também pelo convite aí, pelo carinho de vocês. Imagina. Fernanda, muito obrigada. Em nome da Liga, a Bel já falou, mas também gostaria de enfatizar como foi bacana e agradecer muito uma hora e pouco, que a gente ganhou tanta informação relativamente em pouco tempo e sem sair de casa, né? Então, muito obrigada pela palestra, foi excelente. De nada. Boa noite. Boa noite. A gente botou um link ali no chat, que é um formulário de satisfação, se vocês pudessem preencher também, por favor. Eu vou mandar por e-mail também. Então, a gente pede que vocês preencham. Muito obrigada. De nada. Boa noite. Boa noite. Beijos. Boa noite. Tchau, tchau.